assunto importante nós já falamos. Olá, estamos abrindo mais um Ponto de Vista, estamos ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate para você, juntos também pela live no YouTube, o Ponto de Vista, Santos, entra lá, acompanha a gente, sua observação, o seu comentário. O programa encerrado sempre fica no YouTube lá disponibilizado, você pode ir à frente e rever, né, acompanhar, caso não tenha visto, o que foi debatido no período em que estivemos no ar. Aqui na TV, você sabe, 13h, né, horário clássico, tradicional do debate político, da discussão com muita informação, muita prestação de serviços, debate sempre democrático, em cima dos assuntos e dos temas importantes que estão na pauta aqui de Santos, toda a região metropolitana. A gente, claro, abrindo espaço importante, né, e fundamental para colocar em discussão também os temas de interesse nacional, que são nossos também, né? Hoje a saúde está em foco aqui, não é? Está em pauta no ponto de vista, né? Vamos abrir um espaço para falar muito sobre as novidades da odontologia, vamos falar muito sobre os problemas e as questões que envolvem aí a cardiologia também, né? E fundamentalmente para falar muito também sobre a indústria farmacêutica barra a indústria de medicamentos e de equipamentos, né, odontológicos aí que dominam aí o mercado e que giram bilhões aí de reais e até de dólares pelo mundo afora. E o Brasil não é diferente, né? O terceiro maior consumidor do mundo de determinados remédios, né? Ou semelhantes, né? Que são prescritos aí, né? Por cirurgiões dentistas, principalmente, né? É uma coisa bastante curiosa, né? No lado político, não é que vai repercutir, não chega a ser uma novidade, acho que a grande maioria já tinha essa percepção. Chegando na Indonésia, o presidente Lula hoje confirmou que vai disputar o 4º mandato, né? Vai disputar mais uma eleição presidencial em outubro de 2026. Nada contra os octogenários, né? Nem nada contra a terceira idade, nem a 4ª idade, seja lá que idade for, né? Mas o Lula vai fazer 80 anos, semana que vem. 80 anos, né? Não são 80 meses, né? Nem 80 dias, tá certo? São 80 anos, né? Vividos, uma trajetória que, obviamente, né, vai dar futuros livros aí, best-sellers, né? Vai dar aí filmes, né? Pela trajetória dele, pela vida dele, enfim, de onde ele veio, onde ele chegou, enfim, a reviravolta, preso, solto, volta à presidência, tudo isso, né? Eu já disse aqui, ele ganha a eleição do ano que vem, caso vença, né? Com 81 anos, né, de idade. Sei lá, vamos ver. Se isso acontecer, né, se ele se reeleger, tomara que as coisas caminhem bem, né, que ele encerre o mandato, né, o outro mandato, 4º mandato, com mais saúde ainda do que ele está demonstrando atualmente. Mas é algo a se falar e a se conversar. Lembrando você que madrugada da Santa Cecília TV, de terça a sábado, 00h30, sempre tem a nossa reprise, né? Você pode rever ou acompanhar o que a gente discutiu no programa que termina às 14h30. Satisfação em receber aqui o cirurgião dentista, importante dentista aqui da nossa região, o Caio Roman Torres, que mais uma vez participa aqui conosco. Prazer revê-lo, Caio. Obrigado pelo convite, Edgar. Espero colaborar aí nessa semana tão especial, que é a semana do cirurgião dentista. Sábado a gente comemora o Dia Nacional do Cirurgião Dentista. Então é uma semana muito importante para todos nós da classe odontológica. Muito bem, obrigado ao Caio por estar conosco. Satisfação em receber mais uma vez aqui também no Ponto de Vista o presidente da Associação, né, dos Cirurgiões Dentistas de toda a nossa Baixada Santista, o Oswaldo Cérvulo da Cunha. Tudo bem, Oswaldo? Prazer revê-lo. Tudo bem. Prazer é meu, uma satisfação muito grande em retornar aqui no seu programa. Esse ano, o ano do centenário da associação, terceira vez, né, que você proporciona essa oportunidade, porque a gente troca algumas ideias por aqui. E quem está sempre... Quer completar? Não, pode continuar. Opa, então tá bom. E completando a nossa bancada, como sempre, né, o Dr. Philip Sakabe, importante cardiologista aqui da cidade, da região metropolitana, coordenador médico do Plano Santa Saúde e vai colaborar com a gente, nos ilustrar também diversos temas importantes. Tudo bem, né, Philip? Prazer revê-lo.
Butrão, uma boa tarde para você que está me assistindo, uma boa noite para você que vai nos ver na nossa reprise. É um prazer estar debatendo com convidados tão qualificados. Estamos aí, pronto para discutir os temas da nossa cidade, nossa região, o tema da área da saúde. Será um prazer. Muito bem, alegria de receber esse trio aqui, né? Para falar muito sobre a saúde bucal, né? E, evidentemente, sobre a saúde do corpo humano, né? Com o Felipe, que é o nosso Google aqui, Google quinzenal, né? 2 vezes por mês aqui, ele nos orienta e dá aí sempre informações importantes para todos nós, né? Lembrando que de terça a sábado, né? Madrugada da Santa Cecília TV, 00:30, tem a nossa reprise, programa que termina às 14h30, muito tempo aí, né? No fim do programa até o começo da reprise, muita informação e desinformação, principalmente pelas redes sociais. Fique atento aí, dê sempre preferência ao jornalismo aqui da casa e das nossas co-irmãs aqui, que tem sempre responsabilidade com a informação e com a notícia. Ô Felipe Saccabi, você foi escalado, né? Os dois componentes aqui da bancada ficam à vontade também, né? Para fazer um diagnóstico aí. Vamos lá, né? O presidente Lula completa 80 anos. Já perdi isso aqui. Nada contra os octogenários, né? Tem cara de 80 anos de idade aí que, não vou dizer que está correndo na praia, né? Mas fazendo caminhada acelerada, batendo até um tamborelzinho, né? A gente entende bem que as coisas mudaram bastante, né? A forma de se encarar, o perfil aí, né? Do ser humano mudou nas últimas décadas, enfim, né? Mas aí ele aparece como favorito em todas as pesquisas, né? De intenção de voto. Hoje me parece que está com uma saúde aí, né? De ferro, né? Deixa moleque aí de 30, 40 anos aí no chinelo. Mas serão 81 anos, né? Até a posse, caso, digo, ele seja reeleito, que já foi reeleito em 2006, né? E aí fica, não sei, né? Fica uma pulguinha atrás da orelha, não fica, não? Bom, em primeiro lugar, desejo toda a saúde ao presidente Lula. Desejamos. Concordo claro. com você, me parece estar bem saudável, me parece estar com a cognição bem preservada. Ele é um líder popular, com certeza um candidato muito competitivo na próxima eleição. Do ponto de vista técnico, olhando exclusivamente a idade, preocupa sim, Butrão. É inegável que há uma preocupação quanto a uma pessoa de 82, 84, 85 anos assumir o cargo máximo de uma nação e ter que tomar decisões tão importantes. A gente já viveu nos Estados Unidos o antigo presidente que chegou já numa condição muito precária. Joe né? Biden. Praticamente ele foi afastado da disputa para a eleição. No entanto, nós estamos vendo o Donald Trump aí com uma saúde também, um octogenário com uma saúde muito boa. Então, do ponto de vista técnico, preocupa sim, apesar do Lula ter uma saúde boa, a saúde de alguém de 80 anos, diferente da de 70, diferente da de 60, eu acho que essa é uma coisa que tem que ser levada em conta. Do ponto de vista político, está claro que ele é o único quadro competitivo do lado esquerdo, né? Diferente da direita, que tem uns 2 ou 3 que tem possibilidade de chegar no segundo turno junto com ele na impossibilidade do Bolsonaro ser elegível, mas eu acho que ele está fazendo isso mais para preservar o lado político dele, porque ele sabe que vai praticamente impossível um candidato competitivo de esquerda. E ele não fez um sucessor. Falam agora do Flávio Dino, seu sucessor dele, né? É uma pessoa que ele tem bem próximo, mas não tem um sucessor do campo esquerdo. E isso como nação, é muito ruim você não ter alternância de poder, você ter uma pessoa aí por praticamente 4 mandatos. Se o presidente Lula sair candidato, desejo sorte. Tem a parte da cognição que, embora ele esteja bem, preocupa sim, é complicado você pôr no posto máximo de uma nação. Desejo melhoras, mas fico preocupado com a saúde mental dele. Muito bem, está aí a posição do médico, né? Eu concordo com o Felipe, né? Ninguém está aqui dizendo que o Lula não pode ser candidato, não vote no Lula porque ele está velho, nada disso, nada disso. Agora, é a pura realidade, ele disse isso em várias entrevistas, né? Até 6 meses atrás. Falou, eu tenho que reconhecer que eu vou fazer 80 anos, né? E que talvez não seja mais o meu momento, seja a hora de passar a bola. Agora ele confirma, né, que será mesmo candidato à reeleição. Caio Romano, tem alguma
posição sobre isso? Aí, não, eu acho que eu concordo com o Dr. Felipe. O quadro ele se torna irreversível dele não ser mais candidato em função de todas as pesquisas que estão sendo feitas, né, ultimamente, que mostram uma aprovação em torno de 40%, até às vezes batendo 50% do atual governo, e a falta de fazer um sucessor. Né? E isso não é exclusividade do presidente, né? do cargo de ser presidente da República. A gente vê em várias autarquias municipais, estaduais, essa falta de renovação que a gente tem. Né? A falta de preparar um sucessor e não deixar as pessoas ficarem reis e rainhas durante muito tempo de um cargo que acaba sendo um ciclo vicioso, né? Então, o quadro atual tornou essa posição dele ser candidato meio que irreversível. Bom, é um problema de saúde, né, Oswaldo, pode ocorrer com qualquer pessoa, a qualquer momento, né, em qualquer idade, né? Mas é claro que a pessoa chega num determinado ponto da vida em que as questões que envolvem a saúde, né, podem se complicar com mais facilidade, com mais velocidade, né, do que uma pessoa mais nova, de 60 até 70, sei lá, né? Não sei como é que você vê aí essa situação política do país envolvendo aí o presidente, que já se coloca como pré-candidato no momento. Né? Sim. Motorão, a idade preocupa, não é? Mas preocupa mais quem vai ser o candidato que vai competir com um cara idoso. Você pode ter um indivíduo muito mais perigoso do que correr um risco com um indivíduo de 80 anos, né? Bom, é uma discussão, né? Eu prefiro ter um indivíduo de 80 anos como repetir um passado recente. Tá certo, deu para entender. Correr esse risco com um indivíduo de 80 anos. Muito bem. Olha aqui. Não tem ideologia nessa conversa, tá certo? A análise é pura e simples, técnica, como fez o Philip Sakabi, né? O Philip já se declarou aqui uma pessoa mais de centro-direita, enfim, né? E não tem o Lula como seu candidato, mas faz uma análise absolutamente fria, né? A respeito do que eu penso também, né? Todo mundo aqui que me acompanha sabe o quanto nós somos críticos ao governo anterior e também somos críticos a esse em determinados momentos. Só que eu acho que o outro desgovernou e esse governa com erros e acertos, né? Você acerta aqui, erra ali. Bom, mas até aí eu acho que os 80 anos do Lula preocupam sim, né? Pela idade, a questão da cognição o Felipe coloca bem. Eu só espero que ele mantenha o vice que ele tem, que é um cara... uma cabeça muito boa, muito inteligente, muito preparado e, acima de tudo, um cara correto, né? Sério, honesto, que é o Geraldo Alckmin. Se o Lula se reeleger, mantendo a chapa, eu ficarei absolutamente tranquilo, porque se houver algum problema com o presidente Lula, o Geraldo vai estar lá para manter lá as políticas, enfim, para honrar o mandato e assumir a cadeira presidencial, se for o caso. Vamos orar, né? Para que o Lula siga em frente, né, com a saúde que tem hoje, e caso seja reeleito, que tenha mais saúde ainda, se é que isso vai ser possível. Bom, vem o Dia Nacional do Cirurgião Dentista, né? E tem muito que comemorar aí a categoria, Oswaldo? Sem dúvida nenhuma tem muito a comemorar, né? A odontologia... um crescimento muito grande, né? Dentro desses anos. O Caio Roman, que é o professor universitário, está aqui, que pode falar com muita propriedade sobre isso, mas temos muito a comemorar dentro das especialidades, das novas especialidades, do atendimento particular, do atendimento público, né? O atendimento público muito importante. A gente não pode separar na odontologia a odontologia, vamos dizer assim, elitizada da odontologia pública, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Caio na prefeitura, fui coordenador de saúde bucal durante 8 anos e uma felicidade muito grande de ver a odontologia no SUS, né? É uma coisa inexistente, né? Você pensar isso em outros países. E nós temos uma odontologia desde 2004, com o Brasil Sorridente, criado no primeiro governo do Lula, que levou a odontologia para todos os cantos do país, não é? Então, hoje a gente tem um atendimento odontológico em muitas áreas desse país. Temos hoje um número muito grande de cirurgiões dentistas, até em excesso, não é? Uma necessidade que nós tínhamos antigamente de número de cirurgiões dentistas, hoje não. Então, há muito o que comemorar desse atendimento. Em Santos você tem cirurgião dentista para todo lado?
Não Também. tem... Antigamente não tem você chacoalhava a árvore e caía advogado. Hoje cai advogado abraçado com dentista. Né? Muito dentista. Né? Muita faculdade de odontologia. Tivemos já 5 aqui, hoje temos 3. Né? Está de bom tamanho, né? Está de muito bom tamanho. Bom né? tamanho. A odontologia, você veja, antigamente você prestava um vestibular, o Caio prestou um vestibular, eu prestei um vestibular em que você tinha uma competição muito grande para você 40 entrar, era muito difícil. Só perdia para a medicina. Só perdia para a medicina. Hoje você vai lá, faz a sua matrícula e entra, né? A medicina, nossa, a gente parabenizava os pais do rapaz que entrava na medicina. Nossa, seu filho é um gênio, seu filho é um gênio. Hoje não tem condição financeira, você não cumprimenta mais, pode pagar a faculdade de medicina, paga lá os seus 15 mil por mês, 14 mil por mês. Deus me livre. E tudo bem. Né? Mas então, perguntando da comemoração, temos muito a comemorar da odontologia, especialmente em Santos também muito a comemorar com 100 anos da nossa associação, o que ainda está comemorando, né, dentro desse ano todo. Beleza. Ô, Felipe, em relação a isso que o Oswaldo falou, né, um colega seu, aqui da cidade, da região, né, o doutor Evaldo, foi escolhido pela Rádio Bandeirantes, né, para falar sobre o Dia do Médico e tal. Eu acompanhei parte da entrevista, até mandei uma mensagem para ele, enfim, né, e ele citou isso aí, né, que a gente tinha um percentual gigantesco, 100 por 1, 90 por 1, né, 90 candidatos por vaga, 80 candidatos por vaga, dependendo da instituição que fosse no Brasil, para você passar no vestibular de medicina, mais ou menos como o Oswaldo está falando aqui. Pô, o cara passou no vestibular de medicina, rapaz, olha, vamos fazer uma festa, comemorar e tal, muitos elogios. Eu tinha colegas, né, do colégio que conseguiram passar, enfim, realmente pessoal que estudava muito, pessoal muito inteligente, né. E nessa entrevista, o Evaldo falou um pouco, direcionou um pouco também para esse lado aí, né. Aumentou muito o número de faculdades, hoje a relação candidato-vaga já é menor, bem menor, mas os médicos lutam hoje contra a qualidade, né? Em relação à qualidade, cobram muito a qualidade, que na opinião dele também caiu aí por conta disso. Não sei se você avalia dessa forma também. Tivemos o Dia do Médico agora, também no último sábado, né? Realmente é um momento de abertura de muitos novos cursos, né? O Brasil, proporcionalmente ao número de médicos por habitante, só perde para a Índia. Então é um país que está aumentando de forma exponencial o número de médicos. Isso é bom ou não? Eu ia citar que a qualidade não acompanha a quantidade. Isso é fato. Em qualquer coisa, se você coloca muitas pessoas no mercado, a qualidade cai. E nós vemos uma inércia governamental do ponto de vista de qualidade do profissional. Então nós estamos colocando, antigamente nós tínhamos 2 universidades na região, hoje nós temos 5 e uma 6ª faculdade pleiteando a abertura. Hoje essas 5 faculdades elas não completam o vestibular, então se você tiver aquela quantia X que gira em torno de 10 mil reais, você consegue entrar no curso. Antigamente vinha gente de fora estudar na cidade, assim como eu vim, né? Eu vim de São Paulo, estudar em Santos. Hoje, basicamente, as pessoas são as pessoas que moram na região estudando. Então, a gente não está vendo um aumento na qualidade dos estudantes de medicina. Ficou mais elitizado? Eu acho que hoje em dia a questão é econômico-financeira, né? Muito embora o governo fez algumas medidas para facilitar o acesso, a gente vê que essas medidas não facilitou o acesso, ainda se manteve elitizado, né? Hoje, se você tem uma condição melhor, você entra. O plano de cotas, ele existe, ele é lícito, ele é honesto, ele tem que acontecer, mas ele tem que ter começo, meio e fim. Antes, a gente tinha um programa de cotas, Buturão, para entrar na faculdade de medicina. Sim. Hoje, o atual governo estendeu para residência médica, uma complementação do ensino. Ou seja, o governo flexibiliza para o cidadão entrar na faculdade de medicina. Então, uma pessoa que fez a faculdade A, com a mesma faculdade, ele coloca uma cota na residência. Me parece que o atual governo quer cotizar o país, ele entende que esse é o caminho. Imagina você, o médico A e o médico B, que entram na mesma faculdade, tiveram o mesmo professor, a mesma aula, na hora da residência médica, um tem cota e o outro não tem cota. É insano pensar nisso. O problema é que a residência médica ela é
mínima, né? São muitas poucas vagas, né? Em torno de 20 a 30% dos médicos que se formam têm acesso à residência médica. É pouco, né? E me parece que cotizar nesse momento, manter esse programa governamental do PT de cotizar tudo quanto é situação é muito temerário. Porque imagina, como eu citei há pouco, 2 médicos que estudam na mesma faculdade, que tiveram o mesmo professor, que tiveram acesso às mesmas informações, não vão competir em forma igual, baseado na cor da pele, na opção sexual, não vão ter a mesma condição. Então, esse programa de cotização vai afetar também a qualidade do médico e também vai tornar agora injusto, porque o governo viabilizou o acesso, eu acho que isso é legal, mas ele coloca 2 pessoas com o mesmo ensino e aí no final ele coloca uma pessoa em desvantagem frente à outra. Eu acho que isso o governo atual tem que rever urgente esse processo de cotização. Na questão do vestibular, eu até acho que é bastante importante, razoável, né? E você ter as cotas, como você está falando. Agora, realmente, eu não sabia, não tinha essa informação. É desse ano. Essa informação é recente, é desse ano. Alguns editais já contam com uma cotização. Então, isso é uma coisa que me parece mais para agradar uma ala ideológica do que como ter algum racional. Isso eu acho realmente muito esquisito, né? Porque, afinal de contas, 25% dos estudantes de medicina têm acesso à residência. E realmente é um funil pesadíssimo. E aí, Caio, como professor universitário, aí, como é que você vê a medicina, a odontologia, o aumento dos cursos, enfim, né, a qualidade que... A gente tem uma indústria, né, educacional aí por trás e o MEC não consegue acompanhar isso. Então a gente tem um sucateamento da grade curricular, principalmente na odontologia, né, que eu faço parte. Então o aluno fica sem aprender várias coisas que são essenciais. Né? O professor hoje é o cara que está iniciando a carreira, não é mais o que está na metade ou no final da carreira, que era 20 anos atrás, né? Contratava-se um professor para passar essa experiência para o aluno. E hoje a remuneração é tão baixa de um professor, e isso eu incluo também os professores da medicina, que hoje é o início da carreira. Então, o aluno ele tem um professor que ele tem 2 anos de formado, 4 anos de formado, ele não tem nem experiência clínica, nem experiência científica também. E isso é uma coisa nacional. Eu fui avaliador do INEP, avaliando o curso de odontologia pelo Brasil durante 5 anos. Há 2 anos eu saí do INEP e eu sei a realidade desse sucateamento que tem de grade curricular. É uma coisa assim que deixa a gente bem desanimado, sabe? Eu tenho filhas pequenas e eu fico pensando hoje, qual faculdade seria bom para minha filha crescer, não só profissionalmente, mas crescer como pessoa também. E está cada vez mais difícil a gente encontrar um lugar que a gente possa colocar os nossos filhos e saber que vai ter esse crescimento, tanto profissional como também como ser humano. Fazer um rápido intervalo, a gente volta já com essa conversa importante aqui com um médico, cardiologista e 2 importantes cirurgiões dentistas também aqui, já. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo, perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Você sabe que cuidar do seu negócio é prioridade. Mas e cuidar da sua saúde e da sua equipe? Com Santa Saúde, você tem um plano de saúde completo para a sua empresa. Há mais de 30 anos, oferecemos cobertura completa com ampla rede credenciada. Entre em contato e garanta a proteção que você e sua equipe merecem. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Minha gente, sempre é tempo de combater a dengue. E em 10 minutinhos por dia você mantém a sua casa protegida. Quer saber como? Pega as suas dicas da especialista. Oi! Mosquito aqui não tem vez. Eu coloco areia nos pratinhos, limpo a bandeja da geladeira, não deixo o ralo entupido e nem lixeira aberta. Faça como Dona Yara. Acesse o site e veja como se proteger da dengue. É simples assim.
Hospital Beneficência Portuguesa de Santos. Referência em saúde na região, o hospital conta com atendimento em pronto-socorro, clínica geral, ortopedia, cardiologia e oncologia reconhecida pelo tratamento humanizado. Alas de internação com quartos novos e climatizados, serviço de humanização acolhendo com carinho e cuidado, corpo clínico com equipe referenciada. HBP 166 anos de amor à vida. Você viu, Alfredo? Tem coisa grande para acontecer no Porto de Santos. São 12 bilhões e meio de investimentos do governo do Brasil que vão mudar o porto e gerar empregos, oportunidades e crescimento da economia brasileira. Eu vi o túnel Santos-Guarujá e um canal mais profundo. Acessos rodoviários mais modernos e ampliação do Parque Valongo. O futuro chegou. O Porto vive a maior transformação da sua história. Porto de Santos é de todos nós, é do Brasil. Era uma vez uma criança que iria crescer em ideias e atitudes. Num lugar onde poderá ser protagonista de sua própria história e onde o conhecimento é o melhor companheiro dentro e fora da sala de aula. Aqui no Santa, o aluno se prepara para o futuro, descobrindo o prazer de aprender. Dê início a essa jornada. Colégio Santa Cecília. Muito bom, de volta aqui a sequência do Ponto de Vista com dois importantes cirurgiões dentistas aqui da cidade, da região metropolitana, né? O nosso Caio Roman Torres, inclusive professor universitário, e o nosso Oswaldo Sérvulo da Cunha, presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, né? A centenária associação, né, dos cirurgiões dentistas, e a participação sempre importante, não é, do médico cardiologista, coordenador médico do Plano Santa Saúde, nosso Felipe Saccabi. Bom, o Caio levantou uma bola aí, né, para a gente sobre essa indústria aí de produtos de higiene bucal, né, que fatura bilhões, né? Você acompanha isso também, né, Oswaldo? Acompanho. O Caio, ele está muito inserido dentro disso, né? Porque ele trabalha aí, inclusive, né, Caio? Para uma empresa do ramo odontológico, né? Então a gente acompanha, falo que eu acompanho meio à distância esse tema. Né? O Caio tem condições muito melhores de responder as perguntas relativas à indústria odontológica do que eu. E aí, Caio, um faturamento gigantesco aí de produtos para a área odontológica, não é? E que, por alguns cirurgiões dentistas, uma grande parte dos cirurgiões dentistas, eles são contestáveis, né? Exatamente. Eu sou consultor científico da Curaprox já há 4 anos. É uma indústria suíça de escovas de dente, né? E me aliei a essa empresa em função da característica do produto, por acreditar no produto, né? E desde então venho pesquisando bastante sobre produtos odontológicos. A gente tem um grande problema, né? O produto odontológico de higiene bucal, ele não precisa de receita para ninguém comprar. Só chegar na farmácia, adquirir, pagar e ir embora, né? E o outro problema que a gente tem é que no mundo inteiro, os produtos odontológicos, eles não precisam de testes para ser lançados no mercado. Então, se a gente quiser bolar uma pasta de cúrcuma agora aqui, chamar alguém bem natural para divulgar, a gente pode colocar no mercado e vender. Então não precisa de testes para ser vendido, porque são considerados produtos de cosméticos. Só que cremes dentais e enxaguatórios, eles têm medicamentos, né? Eles alteram a flora bucal. E a gente tem um grande problema na alteração da flora bucal, que a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. E acaba agindo também nessas bactérias boas. Então, o mercado de enxaguatório bucal, ele movimenta no mundo hoje 6 bilhões de dólares anual. E aqui no Brasil, 500 milhões de dólares. São 3 bilhões de reais que anualmente movimenta aqui no Brasil. Então é uma indústria muito forte. E como não precisa de receita e como não se aprende na faculdade também como prescrever isso, a maioria das pessoas usam diariamente um remédio e que pode causar alterações na saúde bucal. Não tem isso no curso de odontologia? Como é que você... Até tem, mas é tão assim, não passando, ele está dentro de uma disciplina. Isso, então. Não, ele está dentro da disciplina. E aí eu converso com meus alunos, eu falo assim, poxa, o dono de um bar, ele sabe a diferença da cachaça Pitu, da 51, ele sabe a diferença dos uísques. O dentista, hoje, ele ainda não sabe a diferença
diferença de cremes dentais, a diferença entre os enxaguatórios, porque eu tenho um com álcool, outro sem álcool, eu tenho um que tem um componente que só pode usar durante 15 dias, senão vai manchar os dentes e vai dar alteração de paladar. Então, poucos dentistas têm esse conhecimento. E normalmente esses enxaguatórios, eles são prescritos aí pelos cirurgiões dentistas com qual objetivo? Para poder reduzir um quadro inflamatório ou infeccioso. E aí precisa de um diagnóstico por isso. Então o ideal, que eu sempre falo, era o dentista prescrever, assim como um médico prescreve um antibiótico, um anti-inflamatório, o dentista tinha que pegar esse hábito de prescrever. Mas falta um pouco de conhecimento para isso. E aí essa é uma das coisas que a gente está trazendo no seminário que a Associação dos Dentistas vai proporcionar amanhã, juntamente com a Curaprox, que é uma atualização e baseado em evidência científica com o que tem de pastas, cremes dentais, enxaguatórios, escovas de dentes, passando isso para o dentista passar isso para o seu paciente. Isso o Conselho Regional, claro, também, mas do Conselho Nacional, né? Federal. O Conselho Federal deveria estar de olho também. Não, está de olho. Tanto que está de olho que há um mês e meio atrás, veio uma portaria suspendendo os dentistas biológicos. A gente conversou isso no último programa aqui, que são os dentistas que estão promulgando que o flúor, ele vai petrificar a pineal, ele vai dar um déficit cognitivo, que é uma grande falácia. O fluoreto que está na pasta é a única substância reconhecida pela Organização Mundial de Saúde capaz de prevenir a cárie dentária. E qual é a desses dentistas que estão prescrevendo ou defendendo essa teoria, essa tese? Indústria, porque tem um monte de pasta sem flúor no mercado. Então, se você for na farmácia, às vezes você pode até comprar uma pasta, se você não lê o rótulo, e essa pasta não tem flúor. E ela não vai te proteger contra a doença cárie. O que protege da cárie é o flúor. É o fluoreto que está na pasta. Isso, exatamente. Então, por isso que ninguém tem... Quer dizer, não é que ninguém tem mais cárie, né? As populações carentes ainda pelo Brasil afora ainda tem cárie. Ainda tem bastante. Você levou em conta também, falando em flúor, que você tem água fluoretada, né? Nós não tínhamos antigamente. Claro. Antigamente então não você tinha, tem, exatamente. Então você tem a água fluoretada, que é a grande, que coopera muito dentro da prevenção de cárie, né? O dentifrício perto da água fluoretada tem uma ação muito menor, né? Então o dentifrício ele pode somar a água fluoretada. A gente falou de indústria dos enxaguantes, né? Enxaguantes bucais, né? O Felipe sabe mais. A indústria farmacêutica não fica atrás, né? Eu acho que eu citei no último programa aqui como que é o lucro da indústria farmacêutica no Brasil comparado ao resto do mundo, né? Eu vou trazer um dado à pauta aqui novamente. Tem um quimioterápico que é muito usado para câncer de pulmão, um imunoterápico, na verdade, para pulmão, mama, pele, que chama pembrolizumab, que hoje é o... Repita, por favor. Pembrolizumab, que hoje é um remédio, realmente é um remédio que está mudando a história oncológica de câncer de pulmão, mama e pele do tipo melanoma. Esse remédio, Boturão, se eu for comprar aqui, eu, operadora, no Brasil, eu vou gastar por paciente, em média, 36 a 40 mil reais por ano. Se eu importar esse remédio com nota fiscal, no nome do paciente eu gasto 20 mil reais por ano. Qual é a lógica disso? A lógica disso é o lucro, porque o tributo é o mesmo. Se você importar uma coisa, você ainda tem o imposto sobre importação, que é elevado. A lógica disso é que existe no mínimo 40% de margem de lucro numa determinada empresa sobre esse produto. Agora, por que o americano, que ganha muito mais proporcionalmente que o Brasil, consegue fazer o remédio ser mais barato que o Brasil, 40%, e aqui no Brasil a gente não consegue meter a mão nessa cumbuca? Tem imposto em cima disso também que pode elevar o preço, não? Mas você tem imposto sobre importação também, né? Sim. Quando você importa um remédio, você tem um imposto sobre importação. Bom, verdade. Então, na verdade, a gente hoje em dia, no mercado da saúde, no mercado médico da saúde, você tem pacientes pagando um valor caro para as operadoras pagando valores caros para a indústria, e você vê a indústria tendo grandes lucros. E você não vê ninguém com coragem, que teve o José Serra, de pegar e falar, não, vamos fazer o genérico, vamos nacionalizar a produção de um determinado remédio e vamos resolver isso daí. Você não vê tocar nesse assunto. Você vê uma indústria nacional totalmente sucateada, do ponto de vista de produção de novas moléculas. Você vê
pesquisas muito poucas, a gente vê pouca pesquisa nacional, a gente vê poucas ilhas como o Instituto Butantan de excelência, capaz de trazer coisas para o nosso uso diário, e você vê a grande importação. E você vê cada vez mais o mercado americano taxando o mercado brasileiro, taxando insumo. E como é que o Brasil responde disso? Não responde. Não responde. Então hoje, se você quiser importar um remédio, talvez seja mais barato do que você comprar esse mesmo remédio na farmácia. Isso é muito triste. Isso é muito triste. É lamentável, né? Fora que a indústria farmacêutica domina aí, né, um mercado mundial de uma maneira assim impetuosa, né? Porque não tem como fugir, né? Exato, né? Agora você vê esse tratamento para emagrecer, que são tratamentos das canetinhas, são tratamentos excepcionais. Eu sou fã das canetinhas. As canetinhas vieram para mudar. Eu acho que as canetinhas estão para o tratamento da obesidade, assim como a penicilina em 1920 teve para os antibióticos. Elas vão mudar a prática médica. Mas você vê lucros absurdos. Você vê o Brasil, que tem uma população de 40% de obesos, você vê um remédio que 40%, chega a custar R$ 1.500 por mês, é uma coisa um pouco diferente, né? E você vê que fora do Brasil esse não é o valor. Como é que chama esse medicamento que se usa muito para emagrecimento? Não era para emagrecimento, mas agora se usa muito. Para diabetes. Né? O remédio, o mais novo, o mais eficaz, se chama Monjaro. Monjaro. Encontrei uma pessoa agora. Americana chamada Lilly. Ele é um remédio que inicialmente, como foi citado aqui, ele era para tratar diabetes, mas você já vê hoje, para ele até recentemente foi recomendado até para apneia do sono. Então hoje era um remédio para tratar diabetes, hoje ele já trata não só diabetes, mas trata obesidade e a apneia do sono. E com certeza, com a redução de peso, a gente vê que muitos tumores são ligados ao ganho de peso. Mama, ovário. Daqui a pouco a gente vai dizer que essas canetinhas vão reduzir alguns tipos de tumores. Então, isso é uma coisa relevante. Agora, um tratamento que você tem 40% da população que tem que usar, que custa R$ 1.500, é uma coisa temerária. Eu encontrei um conhecido agora há pouco, né, na hora do almoço, e o cara me chuta assim, faz uns 20 dias que eu não ouvia. Eu falei, por que aconteceu? Eu perdi uns quilinhos aqui recentemente e tal, mas, né? O que aconteceu? Está sumindo? Ele falou, não, estava com colesterol, triglicérides, diabetes, mais isso, mais aquilo, tudo completamente fora. O médico me emagreceu, usei até o Monjaro e tal, não sei o que. Falei, então tá certo. Falei, quanto foi? Uns 12, 13 quilos? 18. 18 quilos. E agora refez os exames, né? Tudo mais ou menos próximo daquilo que precisava, né? Ou seja, a obesidade é uma complicação, né? E chama atenção também que essas canetas, a gente começa a ver o estudo até para tratar a dependência química por álcool. A gente já vê relatos de vários pacientes fazendo um uso compulsivo de álcool, que o uso dessas canetas reduz um pouco essa compulsão. Então nós estamos diante de um remédio que a gente não sabe exatamente o quão eficaz ele vai ser e qual é a vertente de patologias que ele vai atender. Então é uma coisa que é o futuro da medicina, isso é disruptivo, a obesidade é sim uma doença, tem até um CID para ela, um código, e a gente tem que tratar a obesidade como doença. E nós temos hoje um mecanismo muito eficaz de combater isso. Eu tenho pacientes, Butrão, que já perderam 50 quilos. A pessoa pesava 150 quilos, pesou 99 no meu consultório. Isso é muito legal, é muito animador. A pessoa recupera a autoestima, recupera a sensação de bem-estar, ela volta a praticar atividade física. Se ela estava numa fila para operar uma prótese, puxa, uma coisa é carregar 150 quilos, outra é 99. Então isso é muito relevante. Nós temos aí realmente uma coisa que a gente deve debater amplamente. A única limite é esse preço aí, que eu considero um preço muito elevado, um salário mínimo. Você cobrar esse remédio realmente é uma coisa que poucos vão conseguir pagar. Eu acho que tinha que ter uma intervenção nisso, né? O Sacab lembrou aqui para mim, né, o maior ministro da saúde que o Brasil teve em todos os tempos, né? Foi o ex-governador também, ex-prefeito de São Paulo, José Serra, teve coragem, era um cara de coragem, inteligente, né? Visão futura. Um dos presidentes que o Brasil não teve, na minha opinião, né? Como foi Mário Covas, por exemplo, né? Então, o Serra fez no governo Fernando Henrique algo que ficou marcado, a questão dos genéricos, enfim, que poderia ser, sei lá, né? Não sei se dá para pensar num genérico do Monjaro, sei lá, alguma coisa assim, quebrar a patente, sei lá. No caso do Monjaro, é liberado o uso da tirzepatida genérico, tá?
na tirzepatida manipulada. A justificativa disso é que existem só algumas posologias do Mounjaro, não existem todas as posologias. E isso é muito adequado de paciente para paciente. Então isso é feito em caráter cíclico. Então tem pacientes que precisam começar com uma dose um pouco menor. Ontem eu comecei o Mounjaro com uma dose baixa, com uma senhora a cada 15 dias. Então a gente precisa de doses menores. Então, no caso do Mounjaro, é liberado esse remédio de forma genérica, mas os custos ainda são muito elevados, muito elevados. E só valendo um adendo aqui, as canetinhas têm estudos iniciais que mostram que o Mounjaro ela tem influência na condição bucal. Ela pode aumentar o nível inflamatório de gengiva e do ligamento periodontal. Então, vale a pena, quando os pacientes começarem a fazer uso, ou já estiverem em uso, consultar um cirurgião dentista para ver como é que está a condição bucal. Que parece, são estudos iniciais, né? Está tudo começando, mas parece que tem uma interação com a condição bucal também. Já teve algum paciente que reclamou de problemas bucais depois de usar o Mounjaro ou não? Olha, o Mounjaro é uma droga muito segura. Mesmo em pacientes não diabéticos, você não vê a redução da glicemia. Parece que é uma droga inteligente, que ela se molda ao corpo da pessoa. Eu já tenho muitos pacientes tomando Mounjaro, não vi essa queixa. A gente vê muita queixa gastrointestinal. Então o paciente chega com aquela sensação de mal-estar, de náusea, de refluxo. Isso é relativamente frequente, mas você não vê efeitos colaterais graves. E quando a gente usa um remédio, claro que a gente tem que pesar em conta que pode ter uma alteração de flora dental, mas o que mata mais o paciente? É a obesidade, é a hipertensão, é o diabetes. A gente tem que pesar, só que a gente tem que procurar mecanismos para adaptar, tem que ter o dentista parceiro, a gente tem que ter um mecanismo para adaptar, para você poder ofertar aquela tecnologia com acompanhamento seguro. Por isso o Mounjaro tem que ser prescrito com acompanhamento odontológico, nutricional. Eu falo para o paciente, não adianta só tomar Mounjaro, você tem que fazer o pacote, a dieta, a atividade física, a mudança de estilo de vida. Não adianta, o Mounjaro é uma muleta, ele é cíclico, não adianta tomar Mounjaro a vida toda. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Bom, e na odontologia, a cárie ainda é uma grande preocupação aí, Oswaldo Ramon? Ainda é sim. As doenças bucais hoje, as doenças bucais hoje, ela é a número 1 de doença não transmissível. Ela ganha de qualquer outra patologia. A cárie acomete mais de 2,5 milhões de pessoas no mundo. Ainda é um grande problema, assim, a cárie, né? E a cárie, ela vem de hábitos, né? Ela tem relação com o consumo de açúcar e do quanto você consegue escovar, do quanto você foi ensinado a escovar. O grande problema é que, e eu já faço a meia-culpa aqui da nossa profissão, o dentista ele não está com esse hábito de ensinar o paciente, de pegar um espelho e mostrar para o paciente como deve escovar adequadamente, como deve se usar o fio dental. A pessoa escova errado, né? Então, e isso tem que ser relembrado em todas as consultas. Isso vem desde cedo, desde o nascimento, né, não cara? É desde, eu como odontopediatra, né? Quer dizer, você é odontopediatra. Isso daí, então, vem desde sempre, desde a dieta, quando você começa a amamentar, você largou o seio da mãe, você vai dar uma mamadeira com chocolate, uma mamadeira com açúcar, não é? Tempranamente você não limpa os dentes da criança quando esses dentes começam a chegar. A molecadinha no teu consultório, pequenininha assim? Ou não, com mais idade? Não com meses, né? Mas com mais idade. 2, 3 anos já ia? 2, 3 anos mesmo? já ia. Não devia ser fácil, hein, Oswaldo? Não é fácil. A odontopediatria, tanto que hoje, se você for ver quem faz especialidade em odontopediatria, a odontopediatria vai ficar... O cara está dizendo que é um dom isso aí. A odontopediatria e a pediatria na medicina é a mesma coisa. Você for ver que o indivíduo que quer fazer residência em pediatria, o indivíduo que quer fazer residência em oftalmologia, o indivíduo que quer fazer residência em cirurgia plástica. Nossa, mas o odontopediatra, ninguém quer estar lá. O odontopediatra ainda sofre com o seguinte, como é um dente descido, que vai vir outro, os pais falam assim, não, esse dente já perdeu, tá ótimo, tal. E não é assim, isso aí vai causar uma maloclusão, né? Tem todo um comprometimento. Né? Mas ainda eu vejo muitos pacientes que falam assim, não, mas esse dente vai perder, deixa pra lá, né? E não é assim. Dente de leite, né? Deixa pra lá. Não é desse jeito. Exatamente.
Se fosse assim, o pediatra estava morto, não comia, né? Tem que tratar os Como é que dentes. faz pra uma criancinha assim abrir a boca e ficar com a boca aberta? Cara... 2 anos e meio, 3 anos de idade. Olha, o preparo é tudo, né? Você vê pessoas que hoje vão ao cirurgião dentista e que tremem na cadeira, tem medo. Isso tudo vem da infância, né? Cultural, né? Que pegou um dentista que na época não tratava de criança, né? Então isso traumatizou. Tem muitas pessoas que são traumatizadas em tratamento odontológico por causa do tratamento da infância. Então sempre tem que ter um preparo. No meu consultório de odontopediatria, eu tinha uma sala separada, pia pequenininha, brinquedinho, não sei o que. A criança não é o primeiro dia, chega no consultório e vai sentar na cadeira, você mandar abrir a boca. Não é assim. Você tem que preparar. Não vai abrir a boca, você não vai tratar. Você já imaginou você colocar uma alta rotação dentro de uma boca de uma criança? É meio complicado, né? Então você tem que preparar a criança para depois você fazer o tratamento. Você ia de pequeno, Felipe? Sempre. Desde pequenininho? E a minha filha, hoje em dia, já cria uma rotina, né? Eu chego do trabalho, eu dou banho nela, eu tenho o hábito de escovar os dentes quando eu acordo no banho. Assim? E quando eu janto, desde pequenininho, eu escovo os dentes, ela copia e escova os dentes para ela ver que é uma coisa prazerosa, gostosa. Eu acho que quanto mais cedo você incorporar isso no dia a dia, na rotina da criança, eu acho o mais importante. Então, eles podem dizer melhor do que eu, equipamentos adequados, pastas adequadas para a criança, mas eu desde pequenininho, e a criança, ela vive de exemplo, ela faz o que ela vê o pai fazendo, o amigo da escola fazendo. Então, a minha filha hoje, ela cobra para tomar o banho e cobra para escovar os dentes. Lembrando que a filha dele tem 1 ano. Né? Um ano, né? aí, 1 ano e 3. 1 ano e 3 meses. E aí, como é que faz? É o hábito. Poxa, é o hábito. Poxa, não tenho a menor dúvida. Eu lembro de pequeno ver meu pai acabar de fazer a refeição e levantar imediatamente. Meu pai não é dentista, e ir para o banheiro escovar o dente. E isso criou o hábito. Então, desde pequeno, esse mesmo hábito de levantar e já ir imediatamente escovar o dente. E qual é o segredo? Vamos lá. Agora, já que vocês tocaram no assunto, vocês têm que explicar isso aí, né? Como é que se faz para escovar direitinho? Como é que faz com o uso do fio dental? Porque muita gente vai lá, joga fora, acabou. A primeira coisa é você ter uma escova de dente adequada, né? E a escova de dente adequada, ela tem que ser macia e ela tem que ser as cerdas do mesmo tamanho. Não pode ter uma cerda maior que a outra para ter eficácia. Então, a cerda do mesmo tamanho e macia. Ela tem que ter um cabo que ele seja não tão molenga, tão flexível, mas também não seja um cabo da escova de bambu, que muita gente vende ainda, está vendendo no mercado, né? Já viu a escova de madeira? Você escovar com um pedaço de pau. Não tem como você escovar, né, cara? Não tem como. Então, ela tem que ter um cabo que seja pelo menos não tão mole e não tão rígido, né? E a partir daí fazer os movimentos, por exemplo, você não deve segurar a escova com a mão fechada. Mão fechada é tudo que a gente quer fazer muita força. A escova ela tem que ser segura com a ponta dos dedos. E com isso você não vai traumatizar sua gengiva. Eu faço assim. E é uma coisa de costume, né? É você acostumar com isso. A quantidade de creme dental que você põe na pasta é muito importante. A quantidade ideal, a partir dos 4 anos de idade até a vida adulta, seria 1 grão de ervilha. E a gente vê nas propagandas aquela monte de pasta, até fazendo uma voltinha assim, né, na escova. Isso aí vai causar um excesso de espuma, faz com que você já queira cuspir ou você tenha ânsia de vômito, né? E não consegue escovar todas as superfícies. Porque as cerdas não vão atingir exatamente, os dentes, não é isso? Exatamente. Né? Tipo então tem bolo assim de pasta de tem dente, alguns cuidados que você deve fazer e é o dentista que vai te dar esse caminho, dar esse norte a seguir, né? O uso do fio dental, por exemplo, o fio dental ele deve ser passado como se passasse uma toalha nas costas. Se você passar uma toalha da forma reta nas costas, seu ombro vai estar molhado. Então o fio dental ele tem que fazer um C ao redor do seu dente, de um lado e do outro. E a partir do momento que esse fio dental sair rosa, você já tem uma inflamação. Você tem que procurar um cirurgião dentista para te encaminhar se é uma gengivite, se você já tem um quadro de periodontite. Se não fizer o C, não limpa? Não limpa. Não limpa. E se eu não pegar o espelho para mostrar isso para o paciente, o paciente também não vai saber. Quer dizer que o fio dental tem que abraçar o dente? Você ensinava para a molecadinha lá? Abraçar o dente. No consultório? Sem dúvida. Molecada de 4, 5 anos de idade? Começava. Ô tio, porra. Não tinha jeito. Não é, a vida do Oswaldo não foi fácil não. Eu posso dizer isso aqui, porque olha, tratar essa criançada no consultório pediátrico, no médico, já é uma coisa enrolada e tal, meio complicada. Imagina na odontopediatria. Você é um herói, viu, Oswaldo? Olha, difícil, mas foi sempre muito prazeroso. Vamos para mais um break, a gente volta com o ponto de vista já.
hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Você sabe que cuidar do seu negócio é prioridade. Mas e cuidar da sua saúde e da sua equipe? Com Santa Saúde, você tem um plano de saúde completo para a sua empresa. Há mais de 30 anos, oferecemos cobertura completa com ampla rede credenciada. Entre em contato e garanta a proteção que você e sua equipe merecem. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Minha gente, sempre é tempo de combater a dengue. E em 10 minutinhos por dia você mantém a sua casa protegida. Quer saber como? Pega suas dicas da especialista. Oi! Mosquito aqui não tem vez. Eu coloco areia nos pratinhos, limpo a bandeja da geladeira, não deixo o ralo entupido e nem lixeira aberta. Faça como Dona Yara. Acesse o site e veja como se proteger da dengue. É simples assim. Hospital Beneficência Portuguesa de Santos. Referência em saúde na região, o hospital conta com atendimento em pronto-socorro, clínica geral, ortopedia, cardiologia e oncologia reconhecida pelo tratamento humanizado. Alas de internação com quartos novos e climatizados, serviço de humanização acolhendo com carinho e cuidado, corpo clínico com equipe referenciada. HBP 166 anos de amor à vida. A graduação à distância Unisanta respeita o ritmo da sua vida. Estude onde e quando preferir, com aulas gravadas e ao vivo. Tenha tempo para estudo, trabalho e família, do jeito que você precisa. São mais de 6 décadas de tradição e mais de 120 polos de apoio em todo o Brasil. Na hora do vestibular, escolha a EAD Unisanta. Nossa qualidade do seu jeito. Bom, já como todo mundo aqui na bancada gosta de futebol, né? Hoje, segundo Milton Neves, né, o oráculo do jornalismo esportivo, hoje é o Natal do futebol, né? E por conta dessa figura extraordinária que o Anderson vai mostrar uma foto aí pra gente, né? Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol, rei Pelé, né? Que lamentavelmente foi a óbito, né? Faleceu em dezembro de 2022, né? E embora alguns jornais aí, alguns veículos de comunicação da Europa queiram desmentir, né, o que aconteceu, jamais vão destruir o mito, né, jamais vão tirar a coroa do rei, né, e entregar para outro. Vem dizer que ele não fez 1000 gols, né, que o Campeonato Paulista não era isso, que o Campeonato Paulista era aquilo, que o Campeonato Paulista, na época do Pelé, era melhor que o Campeonato Espanhol, o Campeonato Português, o Campeonato Francês, o Campeonato... qualquer campeonato que você possa imaginar. Era equilibrado, pau a pau, com o Campeonato Inglês e com o Campeonato Italiano, taco a taco. Tinha 5 grandes. Santos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e a própria Portuguesa de Esportes. 5. Como no Rio também tinham 5 grandes, que o América era time grande na época, entendeu? Então era completamente diferente, o Campeonato Paulista era tão bom quanto qualquer campeonato, ou melhor, que quase todos os campeonatos europeus, se igualava ao campeonato inglês em dificuldade, e ao campeonato italiano, que também sempre foi muito complicado, sempre foi muito difícil. Então, amaldiçoados sejam esses imbecis que querem distorcer, né, querem desmentir a história, né, a verdade dos fatos. Pelé foi o rei, vai continuar sendo o rei por todo sempre, e eu, pelo menos, tenho essa felicidade, né, de tê-lo visto jogar durante 7 anos, pelo menos. Né? É uma grande alegria. Bom, tivemos 100 anos de comemoração, né, o meu caro Oswaldo, da associação, né? Sim, Boturão, estamos comemorando ainda os 100 anos da associação, né? Tivemos alguns eventos científicos, eventos sociais, né? O evento social maior foi a festa no Tênis Clube, né? Que foi realmente assim
muito bonita, bastante gente, todo mundo. Estamos com algumas imagens Olha que beleza. do tênis clube, né? 100 anos não são 100 dias, né? Não é fácil não, viu? 100 anos. É a associação de classe da odontologia mais antiga, retirando-se a PCD Central, né? Então ficamos assim... Associação Paulista? A Associação Paulista é a mais antiga, né? E a maior associação do Brasil é a Associação Paulista. Inclusive, essa sexta-feira estamos indo a São Paulo, que todas as regionais vão se reunir para festejar o Dia do Dentista. E aí foi uma homenagem na Câmara Municipal de Santos. Tivemos homenagem em diversas câmaras da Baixada Santista, aí de São Vicente, se não me engano. São Vicente, primeira Câmara das Américas. São Vicente, tivemos em Peruíbe, em Mongaguá. Vamos ter agora uma homenagem também da Câmara Federal, através do Paulo Barbosa. Vamos ter uma homenagem através do França, da Assembleia de São Paulo também. Ainda dentro desse ano, início do ano que vem, vamos ter essas festividades ainda. Então foi um ano bem intenso, um ano bem feliz para a Associação dos Dentistas. E parabéns a todos, né, que carregam essa bandeira. O Caio é nosso associado também. Com certeza. Há muito tempo. Temos que parabenizar todo o papel da associação, não só de ter um quadro associativo. A associação ela é muito importante e sempre foi na formação do profissional. Depois que ele sai, durante toda a graduação e depois da faculdade principalmente. A associação sempre foi muito forte com cursos de pós-graduação, na oferta de cursos. Então, assim, quem não é sócio da associação, ele tem que ser sócio. Por causa de todo esse caminho, né, que dá científico, pelo acompanhamento jurídico, que todo mundo está à mercê de ter, e principalmente pelo network, por todo o congressamento que tem em todos os encontros que acontecem na associação. A associação é muito importante para a nossa classe. A Associação dos Médicos de Santos é que mudou, né, o Felipe? Era a Associação dos Médicos de Santos, a AMS, né? Aí depois virou a Associação Paulista, né? De Médicos de Santos, né? Mudou essa nomenclatura aí, né? Exato, né? E continua sendo a referência aqui, uma grande referência para nós médicos da Baixada Santista. Lá a gente tem um órgão social ali que faz a integração dos médicos e é muito positiva essa parte social, de trazer as pessoas fora do ambiente de trabalho para estar junto aí, para discutir temas relativos ao dia a dia, né? Isso é muito importante. E às vezes no consultório de cardiologia de um colega, tem algum caso diferente que você talvez nunca tenha visto no seu e coisa assim, e é interessante, né? Essa troca de experiência, né? De informações, né? Assim, de ontologia é uma coisa. E vamos ter o curso aí, né, que você colocou há pouco, é uma curiosidade que o Aldo passa aqui, né? Vamos ter uma estudante de medicina, né? Não está formada ainda, né? Ela é filha está de uma colega, nesse curso que você vai ministrar, né? Eu achei muito bacana quando o Aldo passou essa informação, porque tem tudo a ver, né? Como a vovó falava, né? Saúde começa pela boca. Então, o quadro inflamatório na boca, ele vai ter interferência, influência no corpo como um todo, né? A gente tem algumas doenças que estão muito relacionadas, né? Diabetes, problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, mas temos também, no caso de atletas que têm lesões que não conseguem curar, às vezes a cura está no tratamento bucal, na inflamação bucal que está ali presente. Então, esse biofilme, que é essa massinha branca que a gente vê a hora que passa o fio dental, que está retirando, esse biofilme pode causar um estrago muito grande, dependendo do tipo de bactéria que está presente nele. E a gente não tem como saber o tipo de bactéria que está presente. A odontologia é uma das ciências mais atrasadas que a gente tem. A gente pode ter na boca 700 tipos de bactéria. A gente só conhece 350. Então, as outras 250 não tem nem nome. A gente não sabe qual é a influência uma com a outra. Então, por isso que não existe um antibiótico para tratar o problema periodontal, né? A gengivite. A gente vai ter como terapêutica a raspagem, a remoção do biofilme. E isso começa em casa, no dia a dia. Perfeito. E tem a endocardite, né, o Felipe Sacali? A endocardite é uma doença que começa pela boca, né? É uma doença que uma das principais portas de entrada, se não a principal porta de entrada é a boca. A gente tem lesões valvares, que quando ela não é responsável por uma cirurgia para troca valvar, você tem que ficar de 4 a 6 semanas tomando antibiótico. Então é uma doença que agrega muita morbimortalidade na vida das pessoas, né? Então, pela última definição de OMS, né, a saúde é um estado de bem-estar que conta com o estado físico, né, com o bem-estar físico, médico, odontológico, o bem-estar social, e a associação é muito importante porque agrega, isso é muito importante, e o
bem-estar psíquico, né? Que é aquele estado de bem-estar. Estar menos ansioso, ter hobby, praticar religiosidade. Então, parabéns à associação. Muito bem. E só para confirmar, o curso é amanhã, né? Amanhã, das 9 às 17, uma parceria da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, junto com a Curaprox, trazendo o que tem de mais atual aí em evidência científica de escovas de dentes, cremes dentais e enxaguatórios. Muito bem. Parabéns pelo trabalho, Caio. Lembrando que você continua, né, naquela luta com os ambulantes, né, para fazer o diagnóstico. Já posso até soltar um spoiler aqui. Eu tive essa semana, a gente está com um novo coordenador de saúde bucal, Bruno Quiqueto, e ele em contato lá com a secretaria, a gente fechou a data, dia 6 de dezembro, estamos de volta aqui nas praias de Santos, fazendo aquele arrastão pelo 4º ano, distribuindo o protetor labial e passando bastante informações aí para os ambulantes. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Oswaldo, parabéns aí pela luta com as crianças, a vida toda. Você é um vencedor, sem dúvida. A luta agora é com os netos. Né? Agora é com os netos. Tá certo. Agora é com os netos, Obrigado, muito filho. obrigado. Boa semana, hein? Valeu. Obrigado a você que está sempre conosco. Estamos juntos segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo aqui na Santa Cecília TV com o Ponto de Vista, pela live no YouTube, pontodevista.santos. E a nossa reprise aqui na TV sempre à 00:30. Obrigado. Tchau, gente. Valeu.